Muito bem, então, pessoal, estamos de volta aqui para mais um encontro, tá? Vamos aprofundar nossos conhecimentos aí no campo da física, tá? Nesta aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com o conteúdo de velocidade. Velocidade vai ser o nosso estudo na aula de hoje, tá? Muito bem, vamos lá, então. Vamos partir para o nosso estudo. Muito bem. Bom, dizemos então que um corpo, né, possui velocidade quando a posição deste corpo variar ao longo do tempo, em relação a um determinado referencial, né? Ou seja, tá? O corpo terá velocidade quando ele estiver em movimento, né? Ele precisa ter movimento, precisa estar em movimento para poder ter velocidade. Se um corpo fica parado sempre no mesmo local, né? Então, ele não possui velocidade, né? Ele está naquilo que a gente chama na física de repouso, tá? Quando um corpo está parado ao longo do tempo, ele não se move ao longo do tempo, ele encontra-se em repouso, certo? Muito bem, então nós temos ali uma figurinha para nós observarmos, né? Nós temos então ali uma reta orientada, tá? Com marcação de posição em quilômetros, tá? E o veículo, inicialmente, no instante inicial T0, né, ele encontra-se na posição de 10 quilômetros. Imagine que aquela reta ali, bonitinha, é uma rodovia. Né? Em determinado momento, ele se encontra na posição 10 quilômetros dessa rodovia. Num instante final, transcorrido um intervalo de tempo, né, esse veículo se desloca da posição inicial 10 quilômetros para uma posição final igual a 35 quilômetros. Ou seja, no intervalo de tempo, fazendo t menos t0, né, intervalo de tempo é o final menos inicial, fazendo t menos t0, o corpo terá saído de 10 e chegado em 35 quilômetros, ou seja, ele se deslocou 35 menos 10, 25 quilômetros dentro deste intervalo de tempo. Tá? Isso caracteriza que o corpo teve movimento, e se teve movimento, terá uma velocidade. Tá? Bom, desta forma também, gente, é muito importante a gente analisar o sentido desse movimento, tá? Com relação ao referencial, pois o corpo pode estar se deslocando no sentido positivo da trajetória ou negativo da trajetória. Veja que na primeira figura que a gente analisou anteriormente, o corpo se deslocava de 10 para 35, ou seja, o corpo se deslocava no sentido crescente da trajetória, tá? No sentido positivo. Já nesta figura que nós temos agora, tá? O deslocamento do veículo se dá no sentido oposto, está no sentido negativo da trajetória, no sentido decrescente. Então, ele sai de 35 e chega em 10. Tá? O que isso muda, professor? Bom, isso muda que quando o corpo se desloca no sentido negativo da trajetória, no sentido decrescente, a velocidade desse corpo será negativa. Ah, mas pode ter velocidade negativa, professor? Pode ter velocidade negativa sim, basta que o corpo vá no sentido decrescente, né, da trajetória. Tá? Então, quando o corpo vai no sentido decrescente, a velocidade do corpo será negativa. E será negativa porque quando a gente fizer o deslocamento, vai ser a posição final menos inicial. E a final será um valor menor que a inicial, portanto, aparecerá o sinal negativo. Certo? Muito bem, vamos adiante. Então, ali, ó. Considere, então, que um corpo tenha se movimentado sobre uma trajetória efetuando um deslocamento ΔS, tá? Em um determinado intervalo de tempo ΔT. Então, a velocidade média do corpo será o quociente, no caso, a divisão, entre o deslocamento efetuado por este corpo e o intervalo de tempo necessário para realizar esse deslocamento, tá? Que é o que a gente escreve com aquela equação ali, ó. A velocidade ΔS dividido por ΔT. Tá? Então, nós temos desta forma que calculamos a velocidade de um corpo. Lembrando que o delta, gente, sempre que aparecer o delta, aquele triângulozinho ali se chama delta, sempre que aparecer o delta, ele vai significar o quê? Condição final menos a condição inicial daquela variável que ele está indicando. Então, ali na equação, ali, ó, ΔS, quem vai ser o ΔS? Vai ser a posição final menos a posição inicial do corpo. O que é o ΔT? É o tempo final do movimento menos
o tempo inicial do movimento. Tá? Bom, importante, a gente vem trabalhando, vem dando muita importância e sempre será muito importante a questão das unidades. Que unidades usaremos? Bom, o deslocamento S, ele é dado em metros. O intervalo de tempo, ele é dado em segundos. Consequentemente, a velocidade será a distância, né, o deslocamento, metros dividido pelo tempo, segundos. Então, a unidade de velocidade será o metro por segundo. Isto é uma unidade no sistema internacional. Tá? Unidade do sistema internacional, metros por segundo. Mas a gente pode usar inúmeras outras unidades. Tá? Então, ali, ó, é muito comum utilizarmos também a velocidade média em quilômetros por hora. Né? Os automóveis, basicamente, têm a sua identificação de velocidade, pelo menos no Brasil, né? Em países de língua inglesa, usa outra unidade, usam milhas, né? Milhas por hora. Mas aqui a gente usa o quilômetro por hora. Tá? E às vezes você vai precisar fazer uma transformação de uma unidade em outra. Por exemplo, transformar o metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz essa transformação? Observem ali, ó, muito importante, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Este valor é uma constante e ele sai da divisão de 3.600 segundos, que é o que constitui uma hora, por 1.000 metros, que é o que constitui um quilômetro. Tá? Então, 3,6 sai dessa razão, é uma constante. Se eu quero transformar agora, né, o quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, então eu divido por 3,6. Tá? Então, isto é fundamental que vocês gravem, vocês vão ocupar muito isso, tá, gente? Transformação de velocidades. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Tá? Isso é um valor constante. Contudo, é muito importante lembrar, por exemplo, que não são só essas duas unidades de velocidade que a gente pode usar, o metro por segundo e o quilômetro por hora. Né? Imaginem, por exemplo, que vocês, numa cultura agronômica, né, precisam determinar a velocidade de crescimento da planta. Ora, a velocidade de crescimento de uma planta não vai ser dada em quilômetros por hora, e talvez nem em metros por segundo. Talvez a velocidade de crescimento da planta seja dada em centímetros por semana, né? Ou centímetros por mês, dependendo do tipo de cultura. Então, a gente pode trabalhar em inúmeras outras unidades, tá? As mais comuns são essas que eu apresentei para vocês. O metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional, e o quilômetro por hora. Mas a gente tem que adequar a velocidade de acordo com o problema que nos é apresentado, certo? Muito bem, vamos adiante. Primeiro exemplo, tá? Diz ali o seguinte, ó, um corpo percorre uma distância de 200 km em 2,4 horas, tá? E em seguida percorre mais 232 km em 1,6 horas. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês antes de terminar de ler o problema. 2,4 horas não significa o que são 2 horas e 40 minutos, gente. 2,4 horas significa que são 2 horas e 40% de uma hora inteira. 40% de uma hora é 4 vezes 60, vai dar 24. Então, 40% de uma hora são 24 minutos. 2,4 horas seriam 2 horas e 24 minutos. A mesma coisa, 1,6 horas, não é? Não é 1 hora e 60 minutos. Até porque se fosse 1 hora e 60 minutos, seriam 2 horas. Tá? Então, aquilo ali é 1 hora e 60% de uma hora inteira. Né? 60% de 60 minutos são quanto? São 36 minutos. Tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado para não confundir. Tá? Então, quando você soma a parte decimal das horas, você obtém 1 hora inteira. Tá? Então, tome cuidado com isso. Aí o problema termina pedindo ali, ó, qual é a velocidade média em metros por segundo no percurso total. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, gente, separar os dados do problema. Né? Quanto foi o deslocamento do corpo 1? Né? O corpo fez 2 deslocamentos. O primeiro deslocamento, ΔS1,
foi 200 quilômetros que ele percorreu a distância. Então, 200 quilômetros de deslocamento, certo? Para percorrer esses 200 quilômetros, ele precisou de um intervalo de tempo. Então, o meu delta T1. Quanto foi o delta T1? 2,4 horas. Tá? Em seguida, ele fez mais um percurso, ele percorreu mais um percurso. Qual foi o deslocamento 2 que ele realizou, então? O deslocamento 2 foi uma distância de 232 quilômetros. Tá? E para percorrer esses 232 quilômetros, ele precisou de um intervalo de tempo. Qual foi o intervalo de tempo que ele precisou? Um delta T2 de 1,6 horas. Então, separei os dados. E aí o problema pede qual é o valor da velocidade média deste corpo. Tá? Em que unidade? Ele especifica a unidade que ele quer. Ele quer em metros por segundo. Tá? Então, agora separados os dados, eu vou começar a resolver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual foi o deslocamento total do corpo. Né? Então, o deslocamento total do corpo, o ΔS total, vai ser o ΔS1 mais o ΔS2. Portanto, o meu ΔS será 200 km mais 232 km, o que implica num valor total de percurso, né, percorrido pelo corpo de 432 km. Tá? Essa é a distância total percorrida, 432 km. E para percorrer esses 432 km, ele precisou de um tempo total. Como é que eu vou saber o tempo total? O tempo total vai ser a soma do intervalo de tempo 1 mais a soma do intervalo de tempo 2. Então, ΔT total, ΔT1 mais ΔT2. Então, vai ser 2,4 mais 1,6. Isto é igual a 4 horas de deslocamento total. Agora que eu tenho o deslocamento total, 4 horas de tempo total para realizar o deslocamento, né? Agora que eu tenho o deslocamento total e o tempo total, agora sim eu posso calcular a velocidade. Né? A velocidade vai ser ΔS dividido por ΔT. O ΔS total, o deslocamento total, 432 km, dividido pelo tempo total de 4 horas. Então, eu vou obter ali 108 km por hora, né, do resultado da divisão de 432 por 8, tá? Mas, ó, veja, 108 km por hora. O problema não quer a velocidade em km por hora, ele quer a velocidade em metros por segundo. Então, 108 km por hora, eu vou ter que dividir por 3,6. Tá? Bom, aí fazendo a divisão por 3,6, eu fiz um videozinho para explicar a divisão. Vamos ver então agora o videozinho explicando como é que se faz essa divisão, né? Eu vou mostrar isso inicialmente para mostrar para vocês aprenderem a fazer a divisão, é importante isso, tá? Vamos lá, então. Muito bem, deixa eu aqui. Muito bem, então. Vamos fazer aqui a divisão de 108 por 3,6 para fazermos a conversão então da velocidade em quilômetros por hora, 108 km por hora, para saber qual a resposta da velocidade em metros por segundo. Tá? Primeira coisa a ser feita na divisão é igualar o número de casas decimais. Aqui no divisor a gente tem uma casa decimal, aqui no dividendo a gente tem nenhuma casa decimal. Então, acrescenta a vírgula, acrescenta um zero. Agora temos uma casa decimal, uma casa decimal. Corta a vírgula aqui, divide os números inteiros. Agora ficou 1080 dividido por 36. O 108 por 36, vamos fazer aqui por 3. 3 vezes 6 dá 18, dá 1 de reserva. 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Subtrai. 108 menos 108, 0. Agora, desce o algarismo que tinha sobrado, 0. 0 dividido por 36 dá 0. Tá? E aí finaliza a conta, então, resposta igual a 30. 108 dividido por 3,6 é igual a 30. Muito bem, então. Então, mostrei para vocês, né,
Montei a conta, mostrei como fazer. Esse é o procedimento que vocês vão fazer todas as vezes, né? Mostrei a primeira, nos próximos vídeos eu mostro mais, tá, gente? Então, ali, em síntese, né, em resumo, o 108 dividido por 3,6 vai resultar em 30. 30 é o valor da divisão. Portanto, a nossa resposta final, 30 metros por segundo, a velocidade média de deslocamento deste corpo nesse trajeto percorrido aí, certo? Muito bem, vamos adiante. Agora vamos trabalhar com a ideia da velocidade, né, aplicada na agropecuária, no setor agropecuário, tá? Que é o curso que vocês cursam, né? Muito bem. Então, ali o que nós temos, ó? O conceito de velocidade aplicado na agropecuária é muito importante, tá? Quando a gente analisa, por exemplo, o crescimento de determinadas culturas, como, por exemplo, a do eucalipto. E aí eu botei uma nota de rodapé ali, né? A gente fala eucalipto, tá? Então, o eucalipto caracteriza uma designação vulgar, né? De várias espécies vegetais da família Myrtaceae, né? Dos gêneros eucaliptos, com aproximadamente 746 espécies, tem esse gênero, tá? Do gênero Corymbia, né, que tem aproximadamente 113 espécies diferentes, e do gênero Angafora, né, com aproximadamente 9 espécies, segundo aqui no 2017. Tá? Muito bem, então a gente vai analisar a questão do crescimento do eucalipto. Tá? Então ali, ó, o crescimento das árvores ele é influenciado pelas características das espécies, né, que é o genótipo, tá? E características do meio de cultivo, como fatores edafoclimáticos, a competição e pela interação de todos esses fatores com o meio, né, que é a interação genótipo-ambiente, tá? Sendo então essa competição, um fator de importância significativa, tá? E altamente associado ao espaçamento entre as plantas, né? Então as plantas competem, tá? Em virtude do espaçamento, e elas competem por várias coisas, como, por exemplo, nutrientes no solo, tá? Luz para realização de fotossíntese, né? Transformação de energia e tudo mais. Tá? Então, se você diminui o espaçamento e aumenta a densidade de planta por área, tá? Vai ter menor número de nutrientes para ser dividido entre as plantas. Né? Elas vão estar mais próximas e a luminosidade não vai ser suficiente, talvez, para todas. Então, vejam, essa competição se dá nesse sentido, certo? Bom, sabendo-se, então, que a altura dos eucaliptos, tá? Aliás, vamos de novo, né? Sabendo-se a altura dos eucaliptos, tá? E o tempo necessário para atingir uma determinada altura, a gente pode determinar a velocidade de crescimento da planta. Tá? E com isso, então, estimar o tempo necessário para que ela atinja a altura necessária desejada para o corte. Então, vamos lá. Se o eucalipto em 2 anos cresce tantos metros, em 3 anos cresce tanto, em 4 cresce tanto, e ele precisa atingir determinada altura, quanto tempo vai demorar para ele atingir essa altura e a gente poder cortar ele, né? Para fazer a comercialização. Tá? Então, a velocidade de crescimento do eucalipto nos dá a ideia de quanto tempo será necessário para ele atingir o ponto de corte, certo? Então, vamos ao exemplo. A tabela a seguir apresenta os dados de altura e o intervalo de tempo no crescimento de um eucalipto, né? Determine a velocidade de crescimento dessa planta. Tá? Então, nós temos ali a tabela, ó. Eu extraí isso de uma tese de doutorado, né, de Aquino, de 2017, tá? Os dados iniciais ali, ó, meses, 0. O dado inicial que eu tenho, ele começa no tempo 0 e ela já começa a medir a altura, a medida inicial da altura do eucalipto está em 8,14 metros. Tá? Vamos deixar claro uma coisa, tá, gente? Ninguém planta um eucalipto com 8,14 metros de altura já. Né? Você planta a semente ou a muda, e isso é pequenininho. Só que a medida de tempo iniciou quando ele já estava nessa altura. Tá? Isso tem que ficar claro. Senão, de repente, alguém confunde. Ou plantou eucalipto com 8,14 metros de altura. Poxa, caco de muda de eucalipto, hein?
tá? Então, no tempo inicial, quando começou a ser feita a medida da altura, o eucalipto estava em 8,14. 12 meses depois, se fez uma nova medida de altura e a altura atingiu 12,34 metros. Tá? 24 meses depois da primeira medição, verificou-se que a altura do eucalipto, então, era de 16,54 metros. Tá? Muito bem. Então, primeira coisa é separar os dados. Tá? Então, a altura 1, 8,14, o tempo 1 corresponde a 0 meses. Né? Então, são os dados iniciais da primeira medida que se fez. A altura 2, 12,34, o tempo 2, 12 meses transcorridos. Né? A altura 3, 16,54 metros, com um tempo de 24 meses transcorridos da primeira medição. Certo? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é determinar quanto foi o crescimento do eucalipto no intervalo de 1 para 2. Né? Então, a gente vai fazer o ΔH12, né? E o delta é sempre final menos inicial, então é o H2 menos H1, porque aí fazendo H2 menos H1, a gente determina quanto o eucalipto cresceu nesse intervalo de tempo. Tá? Então, fazendo H2 menos H1 vai ser 12,34 menos 8,14, o que dá um ΔH12 de 4,2. Tá? Depois a gente tem que fazer também quanto o eucalipto cresceu, né, no intervalo de 2 para 3. Tá? Então, no intervalo de 2 para 3 vai ser H3 menos H2, sempre final menos inicial. Então, a altura no intervalo de tempo 3 vai ser 16,54 menos a altura, a altura do eucalipto no intervalo de tempo 2, que é 12,34. Isto representa que no intervalo de 2 para 3, o eucalipto cresceu também 4,2 metros. Vejam, entre 1 e 2 cresceu 4,2, entre 2 e 3 cresceu 4,2. Ou seja, ele cresceu a mesma quantidade para esses dois intervalos de tempos diferentes. Tá? Bom, agora calculando a velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 2. Tá? Então, a velocidade de crescimento do eucalipto de 1 para 2 vai ser o ΔH12 dividido pelo tempo, né? ΔT12. Então, o ΔH12 ele cresceu 4,2 metros num intervalo de tempo de 12 meses. Fazendo a divisão 4,2 dividido por 12, como eu mostrei no exemplo anterior ali, né? Monta a conta, efetua a divisão. 4,2 dividido por 12 vai dar um valor de 0,35 metros por mês. Tá? Lembrando que 0,35 metros equivalem a 35 centímetros de crescimento num mês. Tá? Então, o que o eucalipto cresceu é um pouco maior que uma régua de 30 centímetros a cada mês. Certo? Muito bem. Vamos lá. Qual foi a velocidade de crescimento do eucalipto no intervalo de 2 para 3? No intervalo de 2 para 3 é o ΔH23 dividido pelo intervalo de tempo ΔT23. Tá? Então, quanto que ele cresceu de 2 para 3? De 2 para 3, ele cresceu aquilo que a gente tinha feito a conta ali antes, né? 4,2 metros. Qual é o intervalo de tempo de 2 para 3? De 2 para 3 é 24 menos 12. 24 menos 12 corresponde também a 12 meses. Então, nós vamos ter novamente a divisão 4,2 dividido por 12, o que dá uma velocidade de crescimento no intervalo de 2 para 3, também de 35 centímetros por mês, ou 0,35 metros por mês. Tá? Vale lembrar, de novo, vamos deixar claro, como é que eu passo o metro para centímetro? Centímetro. Eu multiplico por 100. Então, eu pego 0,35, multiplico por 100 e obtenho a medida em centímetros, né, por mês, tá? Então, 0,35 correspondem a 35 centímetros a cada mês de crescimento, né? A velocidade de crescimento deste eucalipto. Bom, calculamos a velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 2 e calculamos a velocidade de crescimento no intervalo de 2 para 3.
E se nós calcularmos a velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 3? Tá? A velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 3 vai ser o ΔH de 1 para 3 dividido pelo ΔT de 1 para 3. Tá? Então, quanto o eucalipto cresceu no intervalo de 1 para 3? Vai ser a altura final menos a altura inicial. Portanto, 16,54 menos 8,14. E esse 16,54 menos 8,14 vai corresponder a 8,4 metros. Né? Dividido, intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, então é 24 menos 0, o que são 24 meses. Quando eu faço a divisão 8,4 por 24, eu vou obter como resposta 0,35 metros por mês, ou 35 centímetros por mês. Então, observem, a velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 2 é igual à velocidade de crescimento no intervalo de 2 para 3, que é igual à velocidade de crescimento no intervalo de 1 para 3. Ou seja, o eucalipto cresce nesses intervalos apontados aqui com velocidade constante. A velocidade é a mesma. Isso se chama velocidade constante. Tá? Conclusão, então, né? Conclusão. Esta planta cresce com uma velocidade constante de 35 centímetros por mês no intervalo de tempo apresentado. Vejam que é nesse intervalo de tempo apresentado. Tá? Obviamente, o eucalipto cresceu desde a germinação da semente até atingir essa altura inicial de 8,14. Como que ele cresceu? Ele cresceu com essa velocidade que está aí apontada? Não sabemos, não temos como afirmar com os dados que são apresentados. Depois que ele atinge a altura de 16,54, ele continua crescendo com a mesma velocidade, professor? Não sabemos, porque não temos os dados que nos permitem calcular. Tá? Os dados que nós temos são esses, e com esses dados, né, podemos chegar à conclusão que nesse intervalo de crescimento de 8,14 metros de altura até 16,54, o eucalipto cresce com velocidade constante. Né, de 35 centímetros a cada mês. 35 centímetros a cada mês ele vai crescendo. Certo? É isso que nós temos. Muito bem. Finalizado esse exemplo, vamos adiante para mais um exemplo de velocidade aplicado na agropecuária. Tá? Então, agora, outro exemplo de aplicação da velocidade na agropecuária está relacionado, então, com a velocidade de deslocamento de um conjunto trator-semeadora, né, no plantio de milho. Como a gente tem a figura ali, ó. Então, um conjunto trator-semeadora, a velocidade com que o trator se desloca, e obviamente a semeadora se desloca junto, porque está preso ao trator, esta velocidade é muito importante, né, para o setor agropecuário. Essa velocidade determina uma série de características. Tá? Então, olha o que diz ali, ó. A velocidade de deslocamento do conjunto trator-semeadora, associado à profundidade de deposição das sementes, influenciam de forma direta, né, o estabelecimento de um bom estande de plantas no campo. Quem afirma isso é o site Mais Soja, a publicação de 2019. Então, essa velocidade de deslocamento é muito importante para ter um bom resultado, né, no resultado final das plantas, né, semeadas então dessa forma, associado à velocidade com a profundidade de deposição das sementes. Tá? Bom, em um trabalho apresentado e publicado nos anais do 46º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, né, na seção de Engenharia de Água e Solo, tá, que foi realizado em Maceió, em Alagoas, Brasil, no ano de 2017, os autores Oliveira et al. Et al significa e outros, né? Então, é Oliveira e outros autores, tá? Concluíram que a velocidade de 1,36 metros por segundo, ou seja, né, 1,36 vezes 3,6, né, vai corresponder lá a 4,9 km por hora, tá? Proporcionou a melhor profundidade de deposição das sementes, tá? Fator preponderante no desenvolvimento da cultura de milho. Então, esta foi a velocidade ótima, tá, nos experimentos que eles realizaram, tá, e publicaram neste evento apontado aí, certo? Então, a velocidade
ideal para o plantio de milho foi de 1,36 metros por segundo ou 4,9 km por hora, já trabalhada a questão do arranulamento dos algarismos significativos. Tá? Muito bem. Então, ali o exemplo. Sabe-se que uma fazenda de plantio de milho possui uma área de 140 hectares, em um formato retangular, onde uma de suas dimensões é de 1.470 metros. Tá? Sendo a velocidade de semeadura ideal para o milho de 4,9 km por hora, determine o tempo necessário em minutos para que o conjunto trator-semeadora realize o plantio de uma linha percorrendo os 1.470 metros. O que a gente chama de linha? É porque para plantar esta área total dessa fazenda, né, a largura da semeadora vai cobrir um determinado espaço desse terreno. Né? Então, o que acontece? Ele vai ter que dar uma passada num sentido, fazer a manobra, voltar, e cada linha dessa, ele consegue realizar o plantio, então, em uma determinada largura, que corresponde à largura, né, da semeadora, certo? Como aqui a gente não está analisando a largura da semeadora, eu quero saber o seguinte, para fazer uma linha só, né, uma linha só, quanto tempo vai precisar para percorrer os 1.470 metros de comprimento dessa fazenda? Tá? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, os dados, separar os dados. Qual é o deslocamento que esse conjunto trator-semeadora vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento de 1.470 metros. Qual é a velocidade com que o conjunto vai se deslocar? A velocidade com que ele vai se deslocar é de 4,9 km por hora. E o problema que é saber é quanto tempo, então, esse conjunto vai precisar para percorrer esses 1.470 metros. Vejam, 1.470 metros, né, é 1,47 quilômetros, tá? Que é a primeira coisa que vocês precisam fazer, é transformar a distância para quilômetros. Por que eu preciso transformar a distância para quilômetros? Porque a minha velocidade está em quilômetros por hora. Como a velocidade está em quilômetros por hora, a distância tem que estar em quilômetros. Então, montando a equação, velocidade é deslocamento dividido por tempo, tá? E eu vou ter o quê? A velocidade do trator, 4,9 km por hora. O deslocamento que o trator vai realizar são 1.470 metros, mas eu preciso transformar para quilômetros, porque as unidades têm que conversar entre elas, tá? Então, como é que eu transformo um metro para quilômetro? Divido por 1.000, tá? De metro para quilômetro, divide por 1.000. Então, 1.470 metros divide por 1.000 vai dar 1,47 quilômetros. Dividido pelo intervalo de tempo, que eu não sei quanto é. Tá? Como é que eu vou resolver essa equação aqui, professor? Cuidado. Primeira coisa, o ΔT ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado com a operação inversa da divisão. Então, aqui ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter ΔT vezes 4,9 km por hora igual a 1,47 km. Agora, o 4,9 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado para isolar o ΔT, ele passa para o outro lado, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Então, nós vamos ter 1,47 km por hora dividido por 4,9 km... Oh, perdão, eu errei aqui a unidade, né? 1,47 km dividido por 4,9 km por hora, certo? Bom, aí eu vou lá, monto a conta, 1,47 dividido por 4,9. Como é que eu vou executar essa divisão? Igual o número de casas decimais, 1,47 dividido por 4,90. Corta a vírgula, divide o número inteiro. 147 dividido por 490. 147 dividido por 490, 147 é menor que 490, então vai dar 0, acrescenta um zero no final, 1.470 dividido por 490. Aí, 3 vezes 490 vai dar exatos 1.470. Ou seja, 1,47 km dividido por 4,9 km por hora vai dar 0,3. O quilômetro aqui de cima vai simplificar com o quilômetro aqui de baixo. A unidade que vai sobrar é apenas o hora. Então, o intervalo de tempo vai ser de 0,3 horas.
0,3 horas. Isso não corresponde a 30 minutos, gente. Cuidado. 0,3 horas é 30% de 1 hora. Como é que eu chego ao valor, então, de minutos que o problema quer? Como é que eu transformo isso para minutos? Fácil. Basta multiplicar este valor que está em hora pelo número de minutos que possui 1 hora. Né? Ou seja, então, 0,3 horas vezes 60, que é o número de minutos que tem em 1 hora, vai ser igual a 18 minutos. Tá? Portanto, o tempo necessário para que esse conjunto trator-semeadora percorra essa distância de 1.470 metros para plantar uma linha desta fazenda, tá? Será de 18 minutos. 18 minutos para percorrer uma linha. Né? Aí ele precisaria o tempo de manobra, depois volta, percorre uma segunda linha, mais 18 minutos, manobra, percorre uma terceira linha, mais 18 minutos, e assim ele vai fazendo até que ele consiga fazer a varredura total da superfície da fazenda para o plantio total. Tranquilo? É assim, e com isso a gente pode calcular quanto tempo é necessário para o trator plantar a fazenda toda. Às vezes o fazendeiro não possui um trator próprio, né? Ele aluga o trator e o maquinário para fazer isso. E o aluguel desses maquinários é cobrado por hora. Então, se ele sabe a velocidade de deslocamento e tem esses dados, ele consegue calcular quanto tempo ele vai precisar utilizar o maquinário. Então, ele pode calcular quanto ele vai gastar antecipadamente. Tá? Ele faz uma estimativa do gasto que ele vai precisar. Ok? Muito bem. Bom, gente, com isso a gente finaliza, então, essa parte de velocidade. Vocês vão ficar com 4 exercícios para resolver nas tarefas para a semana que vem, né? Uma semana para resolver, entrega na quarta-feira da semana que vem, atendimento na segunda-feira que vem, no nosso bate-canal, no nosso mesmo bate-horário, tá? Para tirar as dúvidas. Importante a leitura, né? E a resolução dos exercícios para tirar as dúvidas na segunda-feira, então. Tá, gente? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso fechamento da nossa aula, tá? Nossa aula também já deu um pouquinho grande, quase 40 minutos de aula, tá? E com isso, então, a gente encerra esta aula da parte de velocidade, gente. Muito bem. Com isso, então, voltamos a musiquinha aqui para nós. Muito bem, então, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Bom trabalho para todo mundo, boas atividades e até a próxima. Valeu, abração, cuidem-se.